Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram esse dia? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí pelo chat. Então, eu queria lembrar a vocês, né, uma coisa que é bem importante, que no dia 13 de março agora eu vou dar uma aula ao vivo sobre todos os assuntos relacionados à dinâmica do casal. O que acontece, né? Muitas vezes a gente... Vê se não é assim com você também, né? Você já não passaram por isso, você já não conhece alguém que está nessa situação, enfim, se já não aconteceu na tua casa. Acontece que às vezes a gente dá uma olhada assim para o nosso casamento, então a gente dá uma olhada para o casamento de algum amigo nosso, que a gente, ou para o nosso irmão, para a pessoa que está do nosso lado, e a gente vê, né, que muitas vezes a gente nota que a coisa fugiu um pouco do controle, assim, né? Ou fugiu um pouco do controle, por quê? A gente está entrando em discussão boba, porque quando a gente começa a ver a pessoa, a gente já sente aquela desconexão, ou fugir um pouco do controle porque a coisa entrou numa certa rotina, num certo marasmo, parece que ele não tem muito mais aquela energia que tinha no início, então, sei lá, parece que os dois não estão olhando para o mesmo lugar, ou estão olhando para lugares, né? Estão cada um olhando para um lado e acaba que tem um descompasso ali, uma desconexão. Então, nessa aula do dia 13 de março, eu vou abordar alguns assuntos, né, que, enfim, vão ser muito úteis para o dia a dia de vocês, né? Ou se vocês já estiverem em crise, ou se vocês não estão em crise, né, a coisa está bem, mas está meio mais ou menos, ou até a coisa está bem, mas vocês querem ir para outro nível, querem, enfim, experimentar de novo aquele período mágico, né, do início do namoro, etc. Então, é isso que eu vou tratar na aula do dia 13, tá? Mesmo que se você esteja sozinho nessa jogada, né? Então imagina só, você está pensando assim, pô, Ítalo, mas será que para eu ter todos os benefícios dessa aula, né, para poder botar em prática, né, tudo que eu vou aprender nessa aula, tudo que você vai falar nessa aula, eu vou precisar do meu marido ou da minha esposa do meu lado? E a resposta é não, né? Você não vai precisar, não porque seja um passe de mágica, mas porque nessa aula, né, eu vou tratar de alguns assuntos que vão ser muito úteis para que você entenda um pouco como é que funciona todo o sistema psicológico, né, do teu marido, da tua esposa, e entenda como é que algumas posturas nossas, sozinho, a gente isoladamente, a gente já pode, né, mudar a percepção, pode mudar o comportamento do outro, né? Então, tem algumas nuances psicológicas aí que eu vou destrinchar, né? Não, óbvio que não vai ser, não vou conseguir destrinchar a coisa na sua completude, mas vocês vão, com o que eu vou passar nessa aula do dia 13, né, de março, eu convido vocês a se inscreverem para a aula, né, através do link da descrição do vídeo. O conteúdo que eu vou passar já vai dar para vocês assim, um grande senso de orientação que vocês já vão conseguir colocar em prática nesse mesmo dia, tá? E se tiver os dois, então, assistindo a aula, melhor ainda, né? Porque os dois vão estar bem dispostos para a coisa toda. Beleza, pessoal? Então, não deixem de se inscrever, não deixem de assistir. Eu acredito que pela minha experiência aqui, né, o conteúdo que eu vou transmitir vai ser bastante transformador para vocês todos, porque é uma parte da técnica que eu utilizo aqui no meu consultório, e eu já estou fazendo isso já há bastante anos aí, né? Então, e colhendo os resultados, né? Claro que alguns resultados são impressionantes, assim, são situações trágicas, assim, que às vezes a gente pega aqui, situações catastróficas, que a gente já fala, ih, rapaz, fugiu do controle, já não dá mais para fazer nada, aí o pessoal já chega aqui no consultório como que dizendo assim, não quero me separar do melhor modo possível só porque meus filhos não sofram e tal, e quando vai ver os dois ali acabam encontrando, né, um caminho ali que muitas vezes eles não conseguem nem dizer o que eles fizeram, mas acabam reencontrando um caminho, né, para o amor, para a satisfação, para o convívio, para a convivência, né? Então, às vezes, situações bem dramáticas assim, a gente consegue reverter, às vezes em poucas semanas, e às vezes a situação não é tão dramática, né? Mas a gente consegue jogar para um outro nível, né? Para outro nível de maturidade, para outro nível de alegria, para outro nível de compartilhamento, né? Para outro nível de desejo mesmo, né? Então, isso tudo eu vou tratar na aula do dia 13, então não deixe de assistir a aula do dia 13, que eu acho que vai ser bom mesmo aí para vocês, né? Para quem puder estar presente às 9 horas do dia 13, né, de março, agora desse mês, enfim, acredito que vai ser bastante transformado, porque a experiência que eu tenho aqui no dia a dia no meu consultório. Recentemente eu atendi a um casal, né? Eu atendo mais a moça do que ao casal, ouvi poucas vezes, e é isso, assim, a situação dele já estava bastante, né, assim, cara, um distanciamento total, né? Assim, era aquela coisa do famoso, né? Somos dois estranhos no ninho, né? Eu já olho para essa pessoa e, cara, essa pessoa nem me diz nada, e... né, já não tá mas nem naquela época, né? Vocês sabem, né, que tem uma época que o pessoal olha assim e fala assim, cara, eu preciso de espaço, né? Eu preciso de espaço. Tem uma época que isso acontece, às vezes pode acontecer nos relacionamentos humanos, né? Então, às vezes entre sociedades, ou entre irmão e irmã, entre marido e mulher, isso acontece com alguma frequência, né? A gente tem aquela famosa frase, eu preciso de espaço aqui, né? E esse casal, nem essa frase mais eles estavam falando, porque um pro outro já não significava mais nada, né? A gente, quando diz que a gente precisa de espaço, quando o outro ocupa o espaço. Para o outro ocupar o espaço, ele tem que ser algo, né? E às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, cara, essa pessoa nem é algo mais, né? Essa pessoa não é mais nada, né? Essa pessoa nem me diz
mais nada absolutamente, então nem esse desejo assim do preciso de espaço aparece, e foi desse modo que eu peguei os dois ali, né? Então os dois estavam já se estranhando mesmo, não é nem se estranhando, eles não se reconheciam mais, né? Não tinha nem mais aquela coisa do estranhamento, assim, é indiferente, né? O convívio, eles separavam só um mesmo teto, e né, depois de 3 meses, né, isso demorou 3 meses, porque era realmente uma coisa bastante grave, né? Misteriosamente não é tão misterioso, que é o que eu vou revelar para vocês aqui um pouco da técnica que eu uso, né? Mas surpreendentemente, para usar uma palavra mais adequada, a vida sexual voltou, né? E depois o olhar mudou e começaram a fazer planos novamente juntos e estão pensando, já estão até falando, né, de outro bebezinho, né, de outro filho e tal. Enfim, essas coisas acontecem, né? E não é passe de mágica, né? Como diria lá aquela expressão antiga, não é feitiçaria, é tecnologia, né? Então, assim, não é passe de mágica, tem um jeito para fazer essa coisa, e é um pouco esse jeito, né? Um pouco desse jeito eu vou transmitir na aula do dia 13. E na aula do dia 13, vocês já sabem também que eu vou falar do curso. Eu vou falar que vai ser o nosso curso aí. Vou fazer o convite para o nosso curso online sobre esse assunto todo que envolve a dinâmica do marido e mulher. Vou falar do aspecto biológico, que eu já tratei numa das transmissões aqui. Se você não assistiu, não deixe de assistir, então. Acho que foi na transmissão número 71 ou 72, eu falei sobre a condição física, alimentação e vida do casal, né, sobre como todo esse campo biológico ele interfere no dia a dia do relacionamento, né, quer dizer, uma baixa de testosterona, uma alteração no nível de estrogênio, né, a progesterona alterada, então a TPM, né, aterrorizando a vida do casal, ou então uma alimentação ruim, causando uma série de síndromes que alteram o comportamento. Bem, isso eu também vou falar no curso, então não deixem de assistir, tá? E eu acho que vai ser bastante útil para vocês. Pessoal, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Não sei se já deram parabéns para vocês aí, certamente deram. Então, parabéns para toda a mulherada que está presente aqui no nosso programa. E para os rapazes aí, né? Então, também dizem que tem Dia do Homem, só que a gente esqueceu a data, então a gente não sabe qual que é o Dia do Homem, né? Da mesma forma que disseram que o Dia da Mulher não é dia 8 de março, é dia 6 de março. Mas aí, como elas foram demorando para ficar prontas, atrasaram a data para o dia 8, né? Então, parabéns para vocês aí, né? Hoje, no Dia Internacional da Mulher. Ótimo, sejam todos bem-vindos, olhando aqui, Regimara entrando, Ana Cristal também, Vandina, todo mundo aqui presente já hoje conosco, Bruna, Heloísa Botelho também, Aline Rezende, Camila, ótimo, pessoal, todo mundo vendo e ouvindo bem, estou bastante confortável aqui. Rocio falou o seguinte, essa Rocio botou um coraçãozinho e falou assim, alma gêmea, hahaha, e riu, porque é justamente o tema da transmissão de hoje. Rocio, eu não quero quebrar o seu coração, mas a ideia é a seguinte, essa história de alma gêmea é uma das coisas que entrou no imaginário do Ocidente, né, e uma parte do Oriente também, e a gente fica ali em busca da nossa alma gêmea, e quando a gente descobre uma pessoa, a gente fala, essa pessoa é nossa alma gêmea, né? Essa pessoa, ela ou vai nos completar, ou vai nos comprometer, vai nos compreender, né? E a gente vai poder estar completamente comprometido ali com essa pessoa, porque ela é a nossa alma gêmea, né? Ela é a nossa cara metade, a nossa outra metade da laranja, né? Então, essa história da alma gêmea, ela entra de algum modo no nosso imaginário e, segundo assim, a minha experiência, né, segundo a minha compreensão, segundo, né, o que eu tenho visto por aqui ao longo desses anos, não há nada que destrua mais a possibilidade de um casamento feliz, de um relacionamento feliz, do que essa ideia de Jerico que enfiaram na nossa cabeça, chamada alma gêmea, tá bom? Então, veja só, em primeiro lugar, a alma gêmea não tem nenhuma consistência antropológica, não tem nenhuma consistência espiritual, ela não tem sentido, razão de ser, tá bom? Então, para começar, né, em várias dimensões ela não tem razão de ser, mas, do ponto de vista romântico, né, quando eu estou escrevendo um livro, quando eu estou gravando uma película, gravando um filme, quando eu estou escrevendo um conto, putz, isso aqui é um prato cheio, né? É fantástico eu botar, né? É sempre assim, vamos lá, qual que é a estrutura de desenho animado, qual que é a estrutura de filme que emociona, qual que é a estrutura, pessoal? A estrutura é sempre essa, né? Tem uma pessoa boa, tem um antagonista, e essa pessoa boa e esse antagonista, eles disputam para conquistar algo no final, né? Em geral, né, tem um mocinho, tem uma princesinha, e eles dois, né, estão separados por um antagonista, que uma vez vencidos, uma vez superados, bem, todos os problemas estão no passado, e então eles podem viver felizes para sempre, não é essa a ideia? Então, justamente dessa ideia, né, dessa estrutura da trama narrativa romântica, contemporânea, moderna, né? Entra essa ideia na nossa cabeça, que é uma ideia que é muito boa para contos de fadas, é uma ideia que é muito boa para novela da Globo, é uma ideia muito boa para filme, é uma ideia muito boa se a gente quiser escrever e animar as pessoas, tá bom? Para a vida real, essa ideia de Jerico, essa ideia, ela acaba criando na nossa cabeça uma expectativa que jamais vai poder ser alcançada.
Tá bom? A expectativa é de que existe uma outra pessoa que me completa, outra pessoa que me compreende, uma outra pessoa que é a minha alma gêmea, né? Que desde antes da criação do mundo, nós dois fomos desenhados para vivermos para sempre felizes, etc, etc. Olha, pessoal, vamos lá. Essa ideia, né, de casar, né, da alma gêmea, ela afeta a nossa possibilidade de relacionamento feliz por um motivo seguinte, né? Quer dizer, a gente vive num mundo, né, sensível, um mundo que se corrompe, um mundo que a gente está a todo momento exposto, né? A gente está a todo momento exposto. E aí, vamos lá, vamos imaginar que eu casei com a minha alma gêmea, tá? E estamos felizes. E, de repente, por um motivo externo a nós, externo ao meu relacionamento com a minha esposa, externo ao relacionamento com o meu marido, tá? Por exemplo, né, o meu país entra num período de recessão econômica, tá? Entra num período de crise econômica. Ou então a violência, ela, né, pulula, ela fica absolutamente visível. Tá? Imagina a Venezuela agora, imagina uma situação de Venezuela, né? O pessoal não tem o que comer, o pessoal não tem papel higiênico para se limpar, o pessoal morrendo, né, em fila de hospital porque não tem insumos mais básicos. Né? Imagina só uma situação dessa. E aí o que acontece? É evidente que essas situações externas elas nos afetam internamente. Né? Independente do grau de maturidade da pessoa, a gente sempre vai ser afetado pela situação externa. E aí, quando essa situação externa nos afeta, né, a gente começa a ficar mais triste, ficar mais preocupado, ficar mais ansioso. E pode ser que pegue num momento específico da relação que a gente não está tão unido, porque, sei lá, né, cada um está pensando numa coisa, não tem problema nenhum nisso, né? Sei lá, a esposa está pensando aqui em montar a loja dela e o marido está pensando aqui em como desenvolver um software lá, que ele está metido com aquilo. Eles estão cada um ali no seu, mas estão convivendo bem, e aí esses dois são assaltados por uma ameaça externa, e começa a se sentir mal, e começa a se entristecer, e começa começa ali, de repente, a ter uns desentendimentos. E esses desentendimentos podem fazer com que eles pensem o seguinte: olha, eu estou me desentendendo com essa pessoa, eu não estou feliz com essa pessoa. Então, olha só aqui a maldade do pensamento. Então, esta pessoa não é a minha alma gêmea. Entende? E aí você pensa, puta, casei com a pessoa errada. Né? Eu tinha que ter casado, né, com o fulaninho, com a fulaninha lá do ensino, né, que eu conheci lá anos atrás, isso aqui. Entende a maldade da história da alma gêmea? A história da alma gêmea, ela serve para enfiar na nossa cabeça uma expectativa que jamais vai poder ser cumprida. Né? Acho que, bem, aquela pessoa ali me completa, me compreende, né? É mágico sempre estar com ela. A verdade é que nenhum relacionamento humano é assim, nenhum relacionamento humano é assim. Né? Quer dizer, nossos filhos, que a gente tem um amor quase que incondicional, muitas vezes eles enchem a nossa paciência, né? E a gente quer que eles não estivessem ali, falando aqui em bom, né? Em bom português claro, não é assim que funciona, né? Quer dizer, não é feito de, não é cor-de-rosa, né? Nenhum relacionamento é cor-de-rosa, nem relacionamento de pai com filho, de mãe com filho, de marido e mulher, não é cor-de-rosa, tá? Então o que acontece, né? Um casamento feliz, né? Um casamento feliz, um casamento pleno, um casamento que vai se realizar, um casamento dentro do qual eu vou poder manter a minha palavra que eu dei lá um dia diante da Assembleia, diante do ministro divino, diante, enfim, diante dos meus pais, diante do juiz, sei lá, um casamento que eu, né, dei minha palavra, ele vai se manter feliz, pleno, vai se desenvolver na medida em que eu não ficar achando, tá, que a coisa diz respeito a ter casado com a pessoa certa. Mas, né, no momento que eu entendo que o casamento feliz ele diz respeito a fazer as coisas certas com a pessoa que eu casei. Tá? Então não diz respeito a ter casado com a pessoa certa, mas a fazer as coisas certas com a pessoa que eu casei. É sobre isso que diz respeito a um relacionamento feliz, um relacionamento pleno, um relacionamento de respeito, um relacionamento no qual os dois estão se alimentando, no qual os dois estão se entendendo, no qual os dois querem ir para frente. Beleza? E o que é, Ítalo, fazer a coisa certa com a pessoa que eu casei? Bem, a gente vai ter o aulão aí do dia 13 para falar muito sobre isso. A gente vai ter o curso, então, para aí sim, né? Para poder pegar a técnica por trás, os fundamentos da coisa e poder, né, dar para vocês não só as dicas, mas toda a filosofia que está por trás disso, tá? Mas, assim, tem muitas coisas que a gente pode pensar aqui, né, sobre isso e a gente pode falar sobre inúmeras dessas coisas, né? Uma das coisas que a gente pode falar aqui, se vocês estão com as crianças na sala e não acham que seja conveniente falar sobre esse assunto, então ponha o fone aí, mas é sobre todo o campo sexual, né? O campo sexual é um domínio importantíssimo do relacionamento, né? Por mais que as pessoas digam, algumas pessoas digam assim, não, mas não diz respeito, não tem a ver sobre sexo, relacionamento. Relacionamento é sobre o valor das pessoas, sobre o que a gente está junto, sobre o que a gente compartilha. Olha, isso tudo é verdade, mas também é verdade que o sexo é fundamental, né? A vida sexual ela é fundamental por quê? Né? Sobretudo numa certa parte, numa certa época da maturidade do relacionamento, né? É importante por quê? Porque é durante o ato sexual que um certo modo de intimidade aparece. É claro que, né, a intimidade ela pode ser acessada de várias formas, mas é natural no casamento a intimidade aparecer, né, a vivência da intimidade, né, o desejo de intimidade, a entrega, né, de um certo modo que só pode se entregar para aquela pessoa que você está casado,
essa coisa só aparece durante o ato sexual. Tá? Porque no ato sexual, né, você tem ali, existe toda uma dinâmica de entrega, né, de penetração, de abertura, na verdade, de troca de olhar, de troca de, né, de energia, de troca de carinho, de troca de sentimento, de troca de afeto. Não é verdade? Quer dizer, em tese, né, 80% das coisas que a gente vive no relacionamento a gente pode compartilhar com qualquer pessoa, não é verdade? Mas esse ponto aqui a gente só pode compartilhar com a pessoa que a gente está casada, né? E é lá que a coisa aparece de modo mais pleno. Né? É lá que a intimidade, de fato, ela se verifica de modo mais atado, né? De modo mais uno, né? De modo mais íntimo mesmo, né? Quer dizer, intimidade, né? Por definição. Então, veja, o domínio sexual é super importante. Aí você pode dizer assim, Ítalo, realmente, e a coisa realmente aqui em casa não tá, não sei, não anda muito bem. Então, pronto, a gente vai ter que falar sobre isso, né? Vai ter que falar sobre isso um pouquinho na aula do dia 13, vai ter que falar muito sobre isso durante o curso, né? Não é aquela coisa vulgar, assim, né? Desculpa, né? Mas eu acho meio vulgar, meio esquisito, não acho muito útil. É como apimentar o seu relacionamento. Pelo amor de Deus, né? Olha pra minha cara, não é muito sobre isso que eu vou falar, né? Enfim, eu tenho um CRM aqui a honrar, né? Enfim, eu tenho uma história. Não é bem sobre isso que eu vou falar, tá? Isso aí tem um monte de canal no YouTube, se quiserem procurar. Eu não recomendo, porque isso aí mais gera confusão do que ajuda, né? Porque gera uma expectativa performática durante o ato sexual, né? E não é essa a ideia. Né? A ideia é fazer a coisa acontecer de modo que ali dentro esteja presente, de fato, o prazer próprio, o prazer específico e a capacidade de derramar a sua intimidade, de receber plenamente a intimidade do outro. Né? E junto com essa entrega e com esse recebimento, a gente conseguir fazer com que essa intimidade ela ganhe uma vida, ganhe uma forma de preenchimento, de plenitude, que vai de fato alimentar os espíritos, vai de fato fazer com que a gente esteja presente naquele relacionamento. Tá? Então a gente vai precisar falar disso, por exemplo, esse aqui é um domínio. Né, o domínio de fazer a coisa certa com a pessoa que você casou. Por exemplo, o ato sexual. Né, o ato sexual, né, a vida sexual é um domínio super importante. Uma outra coisa é todo o grande campo da conversa, das discussões. E veja, eu também não tenho nenhuma grande expectativa, eu não tenho nenhum fetiche que a conversa resolve tudo. Olha, a conversa é um dos elementos importantes no relacionamento. Um dos elementos importantes no relacionamento. Tá? E tem coisas no relacionamento marido e mulher que a gente não vai resolver através de conversa. Não vai. Né? Não vai mesmo. Por quê? Por vários motivos. Né? Porque a gente não sabe conversar, porque outra pessoa não quer ouvir. Então tem outros modos de acessar a intimidade, de acessar o interior e de fazer até com que o outro faça o que a gente quer. Tá? Que não é através da conversa. A gente vai falar um pouco disso também lá na aula, vai falar um pouco disso, muito sobre isso no curso. Tá? Mas, né, a conversa não dá para negar. É um momento muito importante do nosso dia a dia, é um momento muito importante da nossa vida, é um momento muito importante do nosso relacionamento, né? O modo como a gente conversa, a qualidade da conversa. E aqui tá uma coisa que eu queria que vocês pensassem já para hoje, né? Quando tem uma conversa ali qualquer e a gente não tem razão, tá? Aí eu não vou falar contigo agora. Eu quero falar com você que tem razão em geral quando você está conversando, tá? Então, às vezes, depende da conversa, a gente sabe que a gente tem razão. Não é assim que funciona? Aí você vai falar assim, então, mas às vezes eu estou errado. Se a gente parar meio segundo para pensar, a gente em geral sabe quando a gente está certo, a gente em geral sabe quando a gente está errado, né? E aí tudo bem, tem aqueles momentos de dúvida, mas em geral não é assim. Em geral, quando a gente vai conversar com uma pessoa, né, é que a gente já pensou um pouco sobre o assunto, a gente já meditou sobre o assunto é importante mais ou menos pra gente, a gente até tem razão naquilo, né? Mas já só está numa discussão financeira, tem um da família que é o gastador e tem outro que é o poupador. Vocês estão num momento de crise, de recessão. Ora, o poupador vai conversar com o gastador e é claro que o poupador está certo. Né? O gastador vai dar 1000 motivos pelos quais ele precisou gastar aquele dinheiro, mas ele está errado, porque vocês não período de recessão, estão devendo dinheiro no Itaú, então vocês não podiam estar gastando aquele dinheiro. Não é verdade? Só que no meio da conversa, né, o ser humano foi desenhado, né, foi desenhado para ganhar, para vencer. Ele não foi desenhado para perder, foi desenhado para, né, argumentar e vencer. Então, o gastador nessa história ele vai se munir de uma série de argumentos, né, para tentar te convencer do contrário. Mas você é quem está certo. E aqui é a minha conversa com você que está certo. Olha só. Vamos lá, pessoal. Uma coisa que a gente tem que enfiar na nossa cabeça, né? A gente sempre pode vencer uma discussão, sobretudo quando a gente está certo, se a gente tiver paciência. Se a gente conseguir pensar no seguinte, olha só, eu não preciso vencer essa conversa hoje. Eu não preciso convencer essa criatura que eu amo hoje. Eu posso convencê-la depois de amanhã. Tá? Isso muda a nossa cabeça já. Né? Isso já vai mudar a nossa relação. Tá? Isso aqui é uma dica que eu queria que vocês guardassem esse negócio no coração de vocês. Sobretudo quando vocês estão certos. Olha só. Quando eu entro numa conversa com meu marido, com a minha esposa, e eu estou certo, mais do que nunca eu tenho que pensar o seguinte, cara, ele não precisa se convencer disso, ele não precisa ver isso, ele não precisa entender isso agora, durante a conversa. Tá? Ele pode ver, ele pode se convencer, ele pode entender esse negócio daqui a 2 dias. Então, isso gera em mim uma calma, né? E me instala na minha razão. Eu fico montado definitivamente na razão. Né? Porque muitas vezes a gente tem razão, mas a razão não está selada. A gente não selou esse cavalo, a gente não conseguiu montar lá. Então a gente não consegue fazer com que a razão nos leve até o nosso destino. Então veja, quando a gente tem razão, a gente precisa de calma para a gente poder montar na razão.
e para que a razão possa nos conduzir o outro até o destino mais eficiente, mais eficaz, o destino verdadeiro da coisa. Então, essa aqui é uma conversa que eu queria ter com vocês hoje. É um detalhe, mas se a gente pega esse detalhe e entende, bicho, muda o nosso relacionamento com qualquer pessoa. Se a gente tem razão, eu sou o poupador, a gente está no período recessivo, é óbvio que a gente não pode gastar, a gente tem que economizar, tá? Então, o que eu faço? Eu fico com calma, entendo que eu não preciso convencer aquela pessoa que eu amo, tá? Eu não preciso convencer o meu marido, eu não preciso convencer a minha esposa naquele momento. Eu começo uma conversa, a pessoa vai se defender, vai se armar, e beleza, calma. Eu não preciso convencer ela agora, eu posso convencê-la daqui a 2 dias, né? Então depois eu converso de novo, mostro outro detalhe, mostro outro número de outro modo, tá bom? E a coisa vai ganhando vida, tá bom? Vai ganhando vida boa, vai ganhando vida dinâmica, a gente não vai se estressando, não vai ficando nervoso, tá? E a coisa não vai degringolando, tá bom, pessoal? Então, o programa de amanhã é um programa que, como está nas vésperas aí do nosso aulão do dia 13, que já tem uma super expectativa, a gente já passou de 1000 pessoas inscritas nesse aulão, né? A gente deve bater um número aí bem grande. Fico muito feliz, né, de que as pessoas se interessem, de que queiram estar presentes lá, que eu de fato acho que é um conteúdo que eu preparei com todo carinho, né? Um conteúdo assim que de fato é uma grande parte da minha vida, que eu dedico à minha vida aqui, na grande parte do meu trabalho aqui, né, no meu dia a dia de consultório, não é com criança, tá? Uma grande parte do meu dia a dia no consultório é com casal, né? Com adulto jovem, beleza? Então, assim, esse é um conteúdo que de fato, né? Eu preparei com muito carinho, muito amor, assim, é uma coisa que eu de fato tenho uma atenção bastante grande, tá? Então, não deixem de estar presentes aí na aula do dia 13. Mas o programa de amanhã, então, como está nas vésperas desse aulão, que para você poder acessar, você tem que se inscrever através do link na descrição do vídeo. A aula de amanhã, eu separei uma boa parte dela para poder interagir com vocês, para tirar dúvida, para poder responder a pergunta, entendeu? Para poder dar mais detalhes sobre o meu trabalho, sobre as coisas, né? Sobre como eu vejo esse assunto. Então, não deixem de estar presente ao vivo amanhã, sexta-feira, tá? Porque amanhã vai ter uma interação bem grande. Amanhã não vai ter assunto, beleza? Não vai ter assunto preparado. Amanhã o assunto vai vir da interação de vocês. Então, vocês vão botar na mesa aí as perguntas, vocês vão botar na mesa as dúvidas, vocês vão botar na mesa as sugestões e a gente vai, né, jantando, vai interagindo aí com o conteúdo que vocês vão sugerir amanhã. Tá bom, pessoal? Então é isso. Não deixem de se inscrever no aulão do dia 13, tá? De março. Eu acho mesmo que vai ser incrível, vai ser bastante bom. Acho que vocês vão sair dali com muita coisa. E tem que se inscrever através do link. Então é isso, pessoal. Amanhã nos vemos. Já passamos aqui dos 20 minutos programados para hoje. Amanhã nos vemos nesse mesmo horário, desse mesmo canal. Um abraço e fiquem com Deus.